Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Prestem atenção nesse vídeo, porque as coisas que eu vou falar aqui poderá afetar a sua vida, a nossa vida aqui no Brasil. Então, apesar de ser um assunto internacional, ele pode sim nos afetar. O Irã, de alguns dias para cá, ele tem atacado navios civis, navios cargueiros no Golfo de Hormuz. E ali é uma região estratégica, de navios petroleiros que passam naquela região, justamente por ser uma região de abastecimento. Então ali saem navios para o mundo todo para abastecimento de petróleo. E um dos alvos aí do ataque, inclusive, foi um navio japonês. Já foi identificado que as minas usadas ali nos ataques são minas que colocam no mar. Elas estavam na linha d'água e o objetivo era danificar e não explodir completamente o navio. E isso mostra que quem colocou essas minas lá, quem teve a ideia de cometer esse ataque, na verdade possuía o interesse de assustar, mandar um recado e não efetivamente concluir a sua agressão. Por outro lado, os Estados Unidos ele está com um tremendo problema nas mãos. Por quê? Hoje temos o Donald Trump aí com uma boa popularidade, efeitos econômicos positivos aí vindos do seu mandato, da sua política econômica, mas na questão da política externa, os Estados Unidos têm um grande abacaxi na mão, e esse abacaxi, na verdade, são 3 abacaxis, e ele tem nome, esses abacaxis têm nomes. O primeiro deles é a Coreia do Norte, o segundo é a Venezuela e o terceiro é o Irã. O primeiro, nós já podemos descartar qualquer tipo de resolução imediata, porque ele possui uma bomba nuclear. Então, qualquer medida mais drástica contra a Coreia do Norte não é viável nesse exato momento. Então, isso aí inclusive, é um assunto que ficou em stand-by após a última reunião do Donald Trump com Kim Jong-un, que não acabou bem. Já era esperado que essa reunião não fosse acabar bem, e esse assunto ficou em stand-by. Temos a questão da Venezuela, onde o John Bolton e o Mike Pompeo pressionaram bastante e o Maduro segue com a sua ditadura firme e forte, apesar do país estar em pedaços, em frangalhos, ali sem energia elétrica, sem comida, mas ele detém o poder, o monopólio da força. O monopólio da força, aquele que o senador Humberto Costa do PT falou ontem na sua votação. Então, meus amigos, o que sobra é o Irã. Os Estados Unidos precisam mostrar mostrar uma efetividade aí na resolução dos seus problemas, porque até agora o Trump não conseguiu efetivamente resolver os problemas desses 3 inimigos dos Estados Unidos. O Irã já é um inimigo dos Estados Unidos há muitos e muitos anos, aí desde a Revolução Islâmica, onde depuseram o rei e colocaram em uma república teocrática. E a partir desse momento o Irã corta relações com os Estados Unidos, as relações são bem conturbadas, e é por isso mesmo que em 2015 o Irã, que estava desenvolvendo um programa nuclear aí, com a ajuda de Hugo Chávez, ajuda da Venezuela e da Cristina Kirchner, eles avançaram com o seu programa nuclear, e os Estados Unidos, para tentar brecar uma possível bomba nuclear, criaram um acordo muito ruim em 2015, na gestão ainda do Barack Obama. Esse acordo foi abraçado por nações da União Europeia, e isso acabou não indo para frente, porque o acordo não é eficiente para impedir que o Irã possa vir a ter uma bomba nuclear. Na verdade, ele permite que o Irã se desenvolva tranquilamente até determinado ponto, e a partir dali, se ele quisesse obter a bomba nuclear, ele já estaria com mais da metade do trabalho executado. Então é por isso mesmo, para evitar essa facilidade, os Estados Unidos, ano passado, como já foi anunciado na campanha do Donald Trump, ele saiu do acordo com o Irã. E a partir daí começa uma pressão econômica, uma pressão financeira, sufocando a economia iraniana. Isso já tem dado resultados internos. A economia iraniana foi muito afetada por essas sanções, porque quem negocia com os Estados Unidos não pode negociar com o Irã. Então você tem que optar. O Irã acaba vendendo aí petróleo, fazendo negociações com os inimigos dos Estados Unidos, e isso não é suficiente para garantir a produção, uma boa produção do Irã.
Então, diante de tudo isso, diante desse estrangulamento econômico, o Irã está acuado e, por isso mesmo, começa a cometer atitudes inconsequentes, como esses ataques aí aos navios no Golfo de Hormuz. O clima, nesse exato momento, nos Estados Unidos, é um clima de prelúdio de guerra. Quem conhece, quem viveu o período de 2001, após o início da operação no Afeganistão, e de 2001 a 2003, quando inicia-se a Operação Choque Pavor no Iraque, esse espaço de tempo foi um espaço de tempo para a preparação da operação no Iraque, uma preparação que tanto embasasse o motivo da operação, assim como o estudo de análise, a inteligência para poder efetuar, né, esse ataque. O que estamos vendo, a remodulação do sistema de segurança nacional dos Estados Unidos, alguns pontos-chave sendo trocados, né, movimentações de tropas, 1.000 homens enviados semana passada para aquela região, tudo é muito parecido com o que aconteceu pré-operação do Iraque. E aí o que nós podemos entender é o seguinte: caso venha a guerra com o Irã, quais seriam as consequências disso? Porque estamos falando aqui de um país que, em termos de território, é a soma do Afeganistão com o Iraque. Todos nós sabemos aí o fracasso da operação do Iraque, né, devido aos grupos étnicos diferentes ali que tinham naquele país, o que acabou gerando o Estado Islâmico depois, com a retirada das tropas aí por conta do Barack Obama. Então, o que poderia sair dali? Não seria uma operação tão simples de ser colocada em prática. E o preço do petróleo, e aí é que entra o nosso lado, ele dispararia, porque o Irã é membro da OPEP. A OPEP é um cartel de produtores de petróleo, né, pelo mundo todo, inclusive a Venezuela faz parte, e eles marcam o preço ali que vai ser vendido o petróleo no mundo todo. Obviamente que o Irã, sob ataque, isso vai influenciar na oferta de petróleo no mundo, apesar disso já está sendo afetado aí por conta das sanções. Isso afetaria diretamente aqui a nós, brasileiros, que dependem da importação de petróleo para combustível. Muita gente desconhece que o petróleo brasileiro, tirando o petróleo aí do pré-sal, que ainda não está sendo explorado na sua totalidade, ele não possui uma qualidade suficiente para produzir a gasolina, o combustível em geral. Então é preciso que o Brasil precisa comprar um petróleo diferente, um petróleo de uma qualidade superior, para misturar no nosso e produzir o combustível. Então, obviamente, que uma operação como essa afetaria, assim, o preço dos combustíveis, e quando afeta o preço dos combustíveis, afeta toda a cadeia produtiva de alimentos, afeta a inflação, porque o nosso modal aqui ainda é o de estradas. Então, os caminhoneiros teriam que pagar mais para poder entregar comida, e aí entra aquele ciclo, né? Então, isso é um problema sério. As tensões já estão subindo, escalonando para um nível de prelúdio de guerra, e esse fator é real. Então, é muito importante que estejamos preparados aí, principalmente você, financeiramente, se preocupe aí com a educação financeira, em se preparar para um período aí de uma possível crise nesse sentido, vinda do exterior. Inclusive, a Europa já está tentando evitar, né, essa guerra. Já se fala muito na guerra com o Irã. Tá? Isso aqui não é nenhuma invencionice de internet. Todos os ministérios de relações exteriores ali da Europa estão tentando criar um meio de impedir o avanço dessa operação militar. O segundo na escala ali do militar dos Estados Unidos, né, o general Selva, ele já afirmou que se os Estados Unidos está numa linha tênue, se for provocado, terão que reagir. Eles vão reagir. E essa provocação contínua de ataques a navios civis, petroleiros, mostra que o Irã não está de brincadeira. Apesar de todo o contexto negativo que essa guerra pode gerar, não podemos descartar aqui, não podemos deixar, na verdade, de considerar que a alteração do regime do Irã seria muito benéfico para o Ocidente, né, em termos aí de perigo mundial.
Afinal, já temos a Coreia do Norte com uma bomba nuclear e caso o Irã também siga por esse caminho, o Irã faz parte desse eixo do mal, né? China, Coreia do Norte, Rússia, e seria muito perigoso ele ter acesso a esse tipo de coisa. E às vezes é necessário cortar o mal pela raiz, às vezes é necessário se antecipar para não ter um problema muito maior no futuro. Então, fiquem preparados, entendeu? Façam a economia, cuidem da sua vida financeira, porque pode ser que haja, assim, algum problema muito próximo, tá? Todo o ambiente, tudo que está sendo analisado em política externa nesse exato momento, aponta para uma operação no Irã, e isso pode acarretar aí o aumento do preço do petróleo e uma reação em cadeia aí no nosso próprio combustível, aqui, o que vai afetar no preço da alimentação. O Donald Trump, ele afirma veementemente que não quer guerra, e de fato ele não quer. Os dois que querem guerra é o Mike Pompeo e o John Bolton. Esses dois, inclusive o John Bolton, antes de entrar para o governo, já tinha afirmado de que o Irã só iria ser solucionado através de uma operação militar. Eles tentam mudar a cabeça do presidente. E por experiência, eu digo para vocês, uma hora eles conseguem. Então essa operação virá mais cedo do que nunca. A enxurrada de evidências e análises de inteligência que vão ser jogadas contra o Donald Trump fará com que ele, em determinado momento, ou através de um ato provocativo do Irã, né, ou através de uma evidência muito forte, ele seja provocado a agir, e o Irã parece ser o conflito mundial mais próximo aí. Tá bom, meus amigos? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal da Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva também no meu outro canal, vou deixar o link aqui embaixo, canal Alan Frutuoso. E se você puder colaborar, ser um patrocinador do canal, sendo um patrocinador do canal, você pode participar do grupo de WhatsApp do canal também e escolher a pauta de um vídeo por semana aqui no canal, tá bom? Então se inscreva aqui embaixo, conta corrente para ser apoiador do canal aqui embaixo ou através do Apoia-se. Tá bom, meus amigos? Tchau, tchau. Até a próxima. Forte abraço a todos.